Muito boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Projeto EBD, nossa playlist semanal que a gente comenta a revista Betel Dominical, né? As lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 3. Estamos falando nesse trimestre sobre o Apocalipse. E hoje, então, lição número 3, Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Basicamente, a lição hoje vai tratar de como Deus fala com a igreja, né, e a mensagem que é direcionada à igreja no livro de Apocalipse, em especial as 7 cartas, ok? Trabalhando ali aquelas 7 cartas do Apocalipse como uma mensagem para a igreja, usando a mensagem dessas 7 cartas para entendermos a mensagem apocalíptica para a igreja, ok? Muito bem, o texto base, o texto áureo, né, diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que dizia, o que vês escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. Então nós vamos tratar exatamente dessa mensagem, ok? Muito bem. Então o autor vai começar falando sobre a mensagem profética, né? Ou seja, a mensagem de Deus. E ele começa tratando, olha, por que 7 igrejas? Então ele fala da presença do número 7 no livro de Apocalipse. Ele coloca assim, olha, o número 7 na Bíblia fala de uma perfeição, de uma completude, né? Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, ou seja, sua obra estava completa. Né? Então fala de uma plenitude da ação de Deus. Alguns trabalham como perfeição, tá? Até porque toda a obra de Deus é perfeita. E aí o comentarista também diz, o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o ciclo de sua existência, desde a sua fundação no dia de Pentecostes até o arrebatamento na volta de Jesus. Ou seja, o caráter profético dessas mensagens significa que a mensagem dada àquelas igrejas são mensagens que percorrem toda a existência da igreja, né? Depois eu vou preparar, eu até tenho, já preguei, já dei alguns estudos disso na igreja, sobre a mensagem das 7 cartas. Cada mensagem, cada época, cada era, né? Vou preparar uma aula depois e disponibilizo aqui no YouTube, tá? Quem tiver interesse, comenta aí, eu quero a aula sobre as 7 cartas. Comenta aí, deixa nos comentários aí pra gente, beleza? Em seguida, ele vai trabalhar, olha, por que essas igrejas? A resposta, na verdade, está dada até no tópico anterior. Né? Essas igrejas, o Senhor envia essas cartas porque elas vão ter características que vão se repetir na igreja, durante o período da igreja até o arrebatamento do Senhor Jesus. Elas vão ter dificuldades, elas vão ter problemas, vão ter virtudes, né, que vão ser muito instrutivas para a igreja, né, muito instrutivas para toda a história da igreja para nós, né, que viemos depois. Né? Então fica ali registrado no livro uma série de ensinos, de instruções, de correções, de exortações e até de elogios que servem para a igreja em toda a sua existência. Ok? Então por isso que o Senhor escolhe essas igrejas. Né? Claro, tudo dentro de uma onisciência, talvez de uma ação determinativa de Deus, enfim, não vamos entrar nessa seara. Tá? Em seguida ele vai falar, olha, uma advertência para os nossos dias. Ele vai dizer assim, é necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa de adoração sincera. Por quê? As 7 cartas, como eu já falei, ela traz correções, traz exortações. Em alguns momentos, como a igreja de Pérgamo, a própria igreja de Laodiceia, existem problemas doutrinários, ou seja, problemas na vida cristã daqueles irmãos, daquelas pessoas. Né? É por isso que, assim, entender o que está sendo dito nas 7 cartas do Apocalipse desmistifica um pouco aquela ideia que a gente tem de que a igreja primitiva era perfeita. Não, longe disso. Longe da igreja primitiva ser perfeita. A igreja primitiva não era perfeita. Tá? A igreja primitiva, né, nos primeiros anos ali, ela era uma igreja com vários problemas, assim como a nossa, assim como as nossas igrejas hoje. Tá? Algumas com problemas mais sérios, outras com problemas um pouco menores, enfim, mas havia problemas. Né? E isso o autor coloca como um alerta que nós precisamos estar atentos para nos curvar a Cristo, para que possamos ser direcionados, corrigidos
pelo Senhor, tá? E assim possamos viver conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Então, seguindo, ele vai passar então para a própria mensagem de Cristo, tratando aqui agora da mensagem propriamente dita. E ele vai começar falando da estrutura. E a estrutura é muito interessante, né? Eu achei interessante ele trabalhar isso aqui, porque nos estudos que eu fiz anteriormente também eu tratei disso, né? A estrutura das cartas. E as cartas, elas levam a seguinte estrutura. Primeiro, revela atributos de Cristo, ou seja, uma saudação em que Cristo se apresenta. Ele apresenta as suas características, tá? Então Cristo, o autor da carta, né, ele se apresenta para a igreja. Em cada carta você vai ver isso. Segundo, ele fala das qualidades encontradas, ou seja, daquilo que é bom em cada igreja. Ele fala, olha, vocês são zelosos, né? Vocês enfrentam as dificuldades, vocês trabalham bem, enfim, ele vai trazer ali o que é bom. Em terceiro lugar, ele vai fazer exortações, ele vai fazer correções, vai dizer aquilo que está errado em cada igreja, né? Em quarto, ele vai trazer um conselho ou mandamentos, né? Ele vai trazer orientações para a igreja, né? Como em Laodiceia, por exemplo, mando-vos que de mim busquem, de mim as vestes, de mim busquem a veste, busque o alimento, busque suprir as vossas necessidades. E por fim ele vai fazer a promessa para os que vencerem, né? Então veja a estrutura, uma apresentação do Senhor Jesus, o elogio, ou seja, a enumeração daquilo que está correto, a correção daquilo que está errado, orientações para que as pessoas possam viver o Evangelho, possam viver os mandamentos do Senhor, e por fim a promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Basicamente é essa a mensagem. Agora olha que interessante. As cartas têm essa estrutura, tá? Algumas vão variar um pouco, mas via de regra elas têm essa estrutura. Isso não está na revista, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Mostra que a mensagem do Evangelho, para ser completa, tem que apresentar Jesus, tem que mostrar o que está certo, né? Incentivar que aquilo se mantenha, tem que corrigir aquilo que está errado, tem que apresentar a forma com que você vai viver a palavra de Deus, ou seja, são os conselhos, as orientações, e a promessa de vida eterna para aquele que for fiel a Deus. Tá? Não porque a nossa fidelidade nos leva ao céu, não, mas porque fomos salvos, então somos fiéis em resposta à graça de Deus. Qualquer pregação do Evangelho que extraia, que deixe de lado algum desses pontos, não é a verdadeira pregação do Evangelho. Lembrando, isso aqui sou eu que estou trazendo para vocês esse comentário, tá? Então, apresentar quem é Jesus, os seus atributos, apresentar o que é correto, corrigir o que está errado, apresentar as orientações, e isso é importantíssimo, gente. Orientar o que tem que ser feito, né? Por exemplo, tem que orar. Amém, tem que orar. Mas orar como? Por que orar? Né? Eu tenho aqui no canal, né, na descrição tem um link das playlists, tá? Eu tenho aqui no canal, inclusive, uma aula, né, uma exposição, estou até pensando em fazer de novo, sobre a oração do Pai Nosso. Olha lá, né? Olha lá que vocês vão entender isso. Às vezes a gente mistifica as coisas no cristianismo e aí a gente fica sem entender as coisas. Tá? É muito importante que a gente entenda que é preciso orientar as pessoas. Tá? A gente não pode só mistificar as coisas. Ora, porque o Espírito Santo vai ser derramado. Mas o que é derramamento do Espírito Santo? O que é a ação de Deus? O que é ouvir a voz de Deus? Eu tenho isso aqui também no canal, tá? O que é ouvir a voz de Deus? Então, essas coisas a gente precisa entender. Não é só falar como se fosse uma experiência transcendental e mística. Não é isso. A Bíblia nos revela tudo isso. A Bíblia nos orienta a tudo isso. Então, um ensino robusto, principalmente no momento em que nós vivemos, de uma bagunça moral à nossa volta, e principalmente que precede a volta do Senhor Jesus, para que nós estejamos firmes, nós precisamos entender essas coisas. Ok? Amém? Muito bem. Depois, o autor passa então para a oportunidade de arrependimento, né? E ele vai tratar o seguinte, olha, ele vai começar dizendo que só 2 igrejas não foram repreendidas, que foi a igreja de Esmirna e de Filadélfia, por questões distintas. Então, perceba que a mensagem foge um pouquinho, né? Aqui elas não vão ter repreensões, ok?
E o comentarista diz assim: antes do juízo final, Jesus oferece, em sua graça, uma oportunidade. Este arrependimento, não acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Entenda, quando ele ressalta que só 2 igrejas de 7 não foram repreendidas, ele está mostrando o seguinte: olha, a probabilidade de que tenha algo errado é muito maior do que aquela que esteja tudo correto. Né? E historicamente, pouquíssimos períodos da igreja foram períodos para serem enaltecidos. Sempre houve problemas na igreja, seja por parte de liderança, seja as pessoas não estavam vivendo o evangelho, enfim, como é no caso atualmente, né? E essas igrejas representam muito isso. Só 2 não foram repreendidas, as outras 5 foram repreendidas, né? Então é muito mais provável que na sua vida pessoal e na congregação tenha coisas a serem corrigidas do que esteja tudo correto. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, limitados, pecadores, carentes da glória e da graça de Deus, tá? Muito carentes da ação do Senhor, tá bom? Do Espírito Santo. Agora, um detalhe que me chama a atenção nesse tópico, que ele coloca assim: o arrependimento não acontecendo dará lugar ao juízo. Como se fosse eu me arrepender uma atividade puramente minha, quando não é. Tá? Não tem jeito de ser. Okay? Embora é importante a gente entender que não é a atitude que te condena. Ok? Nem te salva. Tá? Se a obra não salva, como diz o professor Rodrigo Silva, né? Se a obra não salva, a obra também não condena. Então não é a sua prática pecaminosa, porque todo ser humano pecou e destituído foi da graça de Deus. Né? Ou carente é da graça de Deus, né? Ou da glória de Deus, não me recordo aqui agora. Mas enfim, é importante que entendamos que nós somos condenados pelo perdão que rejeitamos. Só que tem um detalhe, ele vai até falar isso mais para frente, ele vai citar, e João 16,8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós precisamos nos curvar a Cristo, entendendo quem Cristo é, para que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado. Amém? Ou seja, nem o arrependimento é uma obra nossa, é uma escolha nossa. Não existe isso. Até o arrependimento é moção do Espírito Santo. O nosso próprio arrependimento é fruto da ação de Deus. Até por nos arrependermos, temos que ser gratos a Deus. Por Ele gerar em nós o arrependimento, que tanto precisamos. Tá? Então tudo é obra dele. Então, a promessa. O que é a promessa de Deus, né? E o comentarista diz assim: as promessas de Cristo para a sua igreja são um conforto diante das lutas desta vida e a certeza de que a morte, para os que servem a Cristo, é apenas temporária, pois está reservada para os salvos a vida eterna com Cristo. Isso é interessantíssimo, queridos. É importante entendermos que ali na Ásia Menor estava acontecendo perseguição. Tá? Igrejas ali viam seus pastores sendo levados para o Coliseu, sendo feito de tocha viva, né? Ou seja, botava fogo na pessoa em praça pública. Né? Eram tirados do meio do culto. Uma igreja estava reunida, chegava a notícia para ela de que uma outra igreja foi invadida e as pessoas foram todas mortas. Né? A pessoa estava orando, né? Os irmãos estavam reunidos orando, e de repente chegava a notícia de que uma outra casa foi invadida e todos os membros daquela família foram assassinados pelos soldados, né, pelo Império Romano. Então veja, uma perseguição terrível. E aí vem a promessa dizendo: olha, não importa a luta que você esteja passando, o Senhor é convosco. Para nós é a mesma coisa. Né? Nós passamos por angústias, dificuldades. Claro, não estou aqui comparando a nossa luta atual com a luta dos nossos irmãos. Claro, eu não estou fazendo isso. Obviamente, você ter a sua esposa morta ou assassinada, né? A sua esposa assassinada, seu filho assassinado, seus amigos assassinados, seu pastor levado para o Coliseu para ser devorado por leões. Isso é terrível. Por você mesmo ser levado, né, ao Coliseu para ser devorado. Isso é terrível, tá? Mas é parecido. O princípio é o mesmo. Tá? Embora nós não sejamos fisicamente perseguidos, existe toda uma série de lutas. E a promessa é o seguinte: olha, as lágrimas vão ser secadas, isso vai findar. Né? E dependendo da linha escatológica que você segue, você até entende que
perseguição vai chegar a um ponto bem próximo, ou até mesmo ultrapassar a perseguição que os nossos irmãos no passado sofreram, né? A gente percebe hoje toda uma cultura anticristã, né? Uma ação anticristã. Mas a promessa do Senhor é clara: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Né? Você vai se assentar com o Senhor, vai cear com o Senhor. É a promessa para aquele que perseverar até o fim. Amém? Eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei, eu cearei contigo e ele ceará comigo. Ok? No terceiro tópico, o autor vai tratar da mensagem do Espírito Santo e a função do Espírito Santo para a igreja, em especial no momento profético que vivemos. Primeiro ele vai trazer à memória a questão do outro consolador, né? E quando Jesus fala que enviará um outro consolador, ele usa uma palavra em grego que significa, eu não vou me lembrar agora a pronúncia em grego, mas basicamente a pronúncia significa aquele da mesma essência, né? Um igual, né? Se não me engano é alelos, né? Aquele que é igual, que é pareado, né? Que é idêntico em essência a ele mesmo, né? Ou seja, o Espírito Santo. Então o Senhor faz a promessa de enviar esse Consolador, né? João capítulo 14, versículo 16. E ele vai dizer o seguinte, que isso deixa claro que sem a presença do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido a tudo que passou nestes 2000 anos, chegando até aqui. Ou seja, o que eu acabei de falar, é o Espírito Santo que move todas as coisas. Desde a nossa salvação até o nosso perseverar na presença do Senhor, é a ação do Espírito Santo. Portanto, precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Por sermos salvos e por permanecermos em Sua presença. Amém? Segundo, o comentarista vai trazer o seguinte, olha, o Espírito Santo reveste a igreja de dons espirituais. E ele faz um comentário aqui que eu achei interessante, o seguinte, olha, a igreja daquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Não tinha transmissão, não tinha aqui o recurso do YouTube, né, para colocar algum material para transmitir ao vivo, nem nada disso, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Né? Era no máximo carta e mesmo assim enviada para uma pessoa que tinha que viajar não sei quantos quilômetros, né, para chegar em uma outra cidade, então a comunicação era feita dessa maneira. Né? E eles não tinham nada disso. E mesmo assim, eles incendiaram o mundo conhecido daquela época, com o fervor que eles tinham. Né? E isso não é senão o resultado da ação do Espírito Santo, o revestimento dos dons, o poder dado pelo Espírito Santo. Né? E aqui quando eu falo poder, gente, de novo, não vou mistificar demais as coisas não. Existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo e aqui nesse caso é de mover. Né? Ora, se não fosse a certeza que o Espírito Santo nos dá, eu estaria aqui colocando o meu rosto na internet para falar de lições da escola bíblica, ou os comentários que eu faço no Carregando a Cruz, não Pensa Comigo, sobre a visão cristã, né, à nossa volta? Obviamente que não. Né? Portanto, a ação do Espírito Santo nos leva a evangelizar, nos leva a falar do Senhor Jesus. Ok? Nos leva a apresentar, né, de novo, né, naquela estrutura, nos leva a apresentar Jesus, nos leva a mostrar, a anunciar como que uma igreja deve agir, né, o que é bom que se faça, nos leva a denunciar as falhas, a mostrar aquilo que está errado, né, a tentar mostrar, pelo menos, né, nos leva a tentar trazer ali, dentro da nossa limitação, os conselhos para que as pessoas, para que os irmãos, as pessoas à nossa volta vivam a palavra de Deus e, por fim, lembrar que há uma promessa de salvação dada pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus. Né? E é nessa promessa que estamos firmados. E por último, né, ele vai tratar o seguinte, olha, o Espírito Santo prepara a igreja para o arrebatamento. É o Espírito Santo que cuida da igreja para que a igreja seja aperfeiçoada até o dia da volta do Senhor Jesus. Tá? Inclusive ele vai encerrar dizendo assim, olha, em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. Amém? Possamos viver debaixo da ação do Espírito Santo para em breve estarmos com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Lembrando que se você quer estudar teologia, no primeiro link da descrição você tem a possibilidade de assinar a comunidade Carregando a Cruz, né, estudar teologia e filosofia cristã.
maneira simples, objetiva, né, para aprimorar os seus conhecimentos. Amém? E ainda você aproveita 30 dias grátis, gente. É grátis mesmo, você vai pagar só depois de 30 dias. Não é aquele negócio que você entra, paga, depois tem seu dinheiro de volta, não. Você se inscreve, 30 dias de acesso lá, depois que você vai pagar alguma coisa depois de 30 dias. Ok? Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído com os irmãos, contribuído com vocês aí, meus amigos, para que você possa aprender cada vez mais e possa utilizar aí um pouco do que eu falei na sua aula de Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.